Neste episódio, o Gonçalo introduz o georretorno, o Miguel discute o georretorno, a Lígia fala sobre o georretorno e o Tiago escuta uma discussão sobre o georretorno. Bem-vindos a bordo à nau espacial. Olá a todos, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao mais recente episódio da Nau Espacial, a não ser que estejam a ouvir isto ao contrário, nesse caso não faz sentido nenhum. A nossa nau atravessou uma tempestade durante alguns episódios, tivemos de mandar alguns membros da tripulação para o porão, para... tipo como nos filmes, quando eles pegam no balde e vão tirar água do fundo para atirar a borda fora. A nau estava a meter água e, portanto, perdemos tripulação, mas hoje estamos todos de volta. E eu sou o Tiago. Eu sou o Gonçalo. Eu sou a Lígia. E eu sou o Miguel. E com o painel completo, hoje vamos tentar, vamos ver como é que corre, trazer 3 temas. Mas vamos começar com a Lígia, que no episódio passado não teve a oportunidade de, lá para o fim, dar uns bitites. E por isso hoje traz-nos telescópios. Lígia, o que é que contas? Bem, antes de mais eu queria pedir desculpa aos ouvintes, porque eu vou estar a falar como se tivesse uma mala no nariz, todo o episódio, e é o que é, alergias e depois sinusites. Isto acontece. Mas pronto, vamos tentar então falar aqui de um tema que eu adoro, que é a possibilidade de termos um telescópio na Lua. E quando eu digo um telescópio na Lua, não estou a falar de um telescópio do género do James Webb, porque se fosse, por que razão estaria esse telescópio na Lua se já temos um James Webb, que é o que toda a gente questiona, e toda a gente me questiona também. Mas então vamos fazer aqui um pouco de história antes de chegarmos aqui à conclusão que eu acho que todos que são sensíveis e que são inteligentes irão chegar no fim. Qual é que é a grande diferença de um telescópio como o James Webb para um telescópio que nós temos aqui na Terra que chamamos ground-based? O James Webb chamamos space-based. Um ground-based telescope, em teoria e na prática também, tem a capacidade de ser muito maior que um space-based telescope. Porquê? Porque temos a infraestrutura aqui na Terra, no terreno, para construir telescópios de grande envergadura. E porquê é que isso é bom? Porque se queremos até ver coisas no espaço que estão muito longe, ou até exoplanetas, que são corpos que por si só não vão emitir luz, muita luz em comparação com a sua estrela, e portanto vão estar sempre ofuscados, nós queremos um telescópio que seja o maior possível para receber imensa luz. Portanto, quanto maior a área, mais fotões vai receber. E isso significa que vai ser necessário menos tempo de observação para se conseguir ter uma boa definição e observação daquele corpo celeste. Enquanto que um Space-Based Telescope, nos dias de hoje, que é como o James Webb, que é o melhor que temos, malta do Hubble, não me deem um tiro, eu só estou a dizer em termos de tecnologia, o Hubble continua a ser muito uma boa missão, mas o James Webb, a diferença é que é muito pequena em comparação com um telescópio ground-based. Estamos aqui a falar dos telescópios que agora são utilizados, como o Keck, por exemplo, ou telescópios que estão a ser ground-based, que estão a ser construídos como o Extremely Large Telescope. E vocês perguntam, porquê é que se chama Extremely Large Telescope? Porque estamos sempre a construir maiores, e portanto já há o Large Telescope, agora vai haver o Extremely Large Telescope, eventualmente vai haver o Extremely Ginormous Telescope. Exato. Por acaso não, por acaso aquele que está a ser construído pelos americanos, e isto é muito interessante porque é a nau espacial, vai se chamar Magellan. Portanto, sim, em honra do Sr. Magalhães, não é? Navegador português. Eu demorei muito tempo a descobrir que Magellan significava Magalhães, e quando eu digo muito tempo, tenho mesmo vergonha de admitir que foi só no ano passado que eu descobri. E sempre que a malta dizia Magellan, eu pensava, mas quem é que é esse senhor que fez exatamente a mesma coisa que o Sr. Magalhães? Porque é que, enfim. E depois é que me apercebi que o H é muito difícil de dizer em americano e, portanto, em inglês. Pronto, estou a gozar com os americanos, mas isto é no geral. E então eles tiveram que adaptar o nome para ser mais fácil. Mas pronto, eles vão ter um telescópio em honra do nosso navegador português. Portanto, isto é uma coisa que acho que em Portugal nunca ninguém descobriu ainda nas notícias. E eventualmente, talvez quando for oficializado ou construído, talvez haja uma noticiazinha na SIC ou na TVI a falar nisto, mas a verdade é que não deixa de ser uma honra conexão com a nossa história. Mas pronto. Mas Lígia, esse telescópio, disseste, fica na América do Sul,
certo? É porque fica perto do cabo que ele dobrou quando fez a circunnavegação, será isso? Não faço ideia da localização. O Estreito de Magalhães. Não faço ideia. O Estreito, exato, Talvez. deve ser esse o nome. Também tem a ver com a parte da navegação em si, não é? Porque é um telescópio que vai ter objetivos de descobrir novos planetas, novas terras. Vai ser onde? E, portanto, É no Chile? novos mundos. Portanto, novos mundos, tal como Magalhães na teoria estava à procura. Diz? É onde o telescópio vai ficar? Onde? No Chile? No Chile, talvez. É no Chile, talvez sim. seja no Chile. Estou aqui a sim. ver que é no Observatório de Las Campanas. Onde é que isso fica? Não faço ideia, mas Sim. já vos digo. O Extremely Large Telescope, que é europeu, portanto, aqui a Europa a entrar com mais antecedência que a América, que os Estados Unidos, vai ser inaugurado, pensa-se ainda nesta década, e é no Chile. A Europa tem uma grande missão já antiga e também a tradição de fazer estas observações com Extremely Large Telescopes, ou Ground-Based Telescopes. Uma das instituições que fazem isso é a ESO, portanto, a European Southern Observatory, que não faz parte da ESA, mas é tão antiga como a ESA. E que Portugal é um Estado-membro. Sim. E que fica também lá nas Alemanhas, a base. Não onde o Tiago está, mas mais perto de Munique. Mas pronto. E agora vamos então ao tema. Telescópios na Lua, sim ou não? Há um problema com o espaço e há um problema com o ground-based. No ground-based podemos construir o telescópio maior que quisermos. Portanto, o Extremely Large vai ser há até uma comparação do esboço do Extremely Large Telescope com a Sagrada Família. Portanto, estão a ver aqui o quão grande aquilo é. Isso não é uma boa comparação para uma coisa que tem de ser construída ainda. Mas é assim, já tens a base construída. Aquilo vai mesmo acontecer. Mas pronto, isto para dizer que não há assim uma grande limitação. Podíamos fazer até o triplo do tamanho, não é? O problema é que vamos ter sempre a atmosfera da Terra entre nós e a observação. E a verdade é que dá para circunver isso, claro que dá, por isso é que está-se a construir esses telescópios, mas não é de uma maneira muito straightforward, direta, nem é fácil. Portanto, há muita variação de como é que conseguimos descontaminar os nossos espectros de contaminação que consideramos que a Terra é uma contaminação. Portanto, imagina que queremos encontrar um bocado de sódio na atmosfera de um exoplaneta que está a anos-luz daqui. Há sempre uma questão se não estamos a identificar o sódio da nossa própria atmosfera que estava entre nós e os fótons que chegaram. E, portanto, isso vai ser sempre um problema na resolução dos nossos espectros e das nossas conclusões científicas com as nossas observações. Isso resolvia-se a ter estes telescópios no espaço, claro. Qual é o problema dos telescópios Ou a space-based? retirar a atmosfera toda da Terra. Sim, claro, isso resolvia tudo, sim. Mas nós já estamos a trabalhar para isso, não te preocupes. Não estamos a retirá-la, mas estamos a mudá-la. Mas pronto. Não, estamos a pôr mais atmosfera. Não é bom. Se queres descobrir carbono, é mau. Sim, mas se calhar saturares tudo em carbono, todas as outras espécies vão-se embora, não é? Porque tu não está um corpo, não está outro. E portanto, assim, já sabes, é só tirares a linha do carbono e está tudo bem. Se ainda estiveres vivo. Mas pronto, se pusermos estes telescópios no espaço, a coisa resolve-se. Mas quando é que conseguimos fazer esta engenharia toda de construir telescópios de grande envergadura que consigam estar a sobrevoar no ponto Lagrange 2 numa posição privilegiada para observar, certo? Mas com uma envergadura que é preciso estarem na superfície da Terra, desculpem, a voz falhou-me, para poderem serem montados. Portanto, não temos engenharia para isso ainda, não é? Há umas teorias de que há umas pessoas que estão a fazer aqui uns estudos que se mandarmos por módulos, talvez dê para montar um dia um telescópio tão grande no ponto Lagrange 2 ou whatever. E portanto, já há pessoas que planeiam nesse sentido, mas está muito longe de acontecer. Qual é o segundo problema? Elon Musk. O Elon Musk é um grande problema para os Ground-Based Telescopes, porque outro problema dos Ground-Based Telescopes são os satélites. E cada vez mais há satélites que estão a ofuscar completamente a nossa observação do céu. Para mim isso afeta-me com os exoplanetas, mas afeta com outras coisas. Estamos a tentar ver supernovas, estamos a tentar ver outras galáxias, estamos a tentar entender mais sobre o Big Bang. E portanto, isto tudo está a ser afetado. É difícil fazer Big Bang quando eu estou nasalada, está bem? Desculpa. Eu não estava a confundir com o monumento em Londres, obviamente.
Eu pensar, porque é que ela quer apontar um telescópio para Londres? Não estou a perceber. Não, fogo, mas tinham lá a pena do meu nariz. Meu nariz deixou de existir aos 29 anos. Eu achava que estávamos naquela época em que os humanos só viviam até aos 30 e depois deixou de existir o meu nariz. Já que interrompemos, deixa-me só dizer que usares o Elon Musk como bode expiatório para significar muitos satélites lá em cima é completamente injusto, tendo em conta que o Ruanda submeteu uma licença para lançar 22 mil satélites, ou lá o que é que foi, que não vão cumprir, mas pronto. Quando é isso? Foi? Não ouviram essa? Não. Ok, Canon Worms, um dia falamos sobre esse tema aqui no podcast, mas senão isto descarrila, vá. Certo. Mas pronto, mas para os ouvintes perceberem que é isso que a Lígia quer dizer quando diz que o problema é o Elon Musk, ok? Não é só ele. Estou a ver 300 mil satélites. 300 mil, boa. Mas eu acho que aqui os nossos ouvintes sabem, eu falei dos satélites, portanto, não tem a ver com rockets muito rápidos, tem a ver com a quantidade de satélites e toda a constelação que está a ser construída à volta do nosso ponto de observação. E portanto os Ground-Based Telescopes têm os dias contados, infelizmente. Estamos a construir mais, mas eu sinceramente não estou a ver como é que isto tem futuro. E então qual seria a alternativa? Um telescópio na superfície da Lua. Malta, isto era perfeito. A Lua tem uma infraestrutura, tem chão, como a Terra, não é? Mas não tem a careca, né? Não tem toda aquela gadelha toda da atmosfera que está entre o telescópio e o espaço. Mas ainda não tem o Elon Musk a pôr lá satélites. Ainda não tem. Há de chegar. Que ele tem o olho, tem aquilo fisgado. Mas ainda não tem, não é? E portanto, em teoria, se nós olhássemos para toda esta lógica que eu trouxe o ouvinte até a este ponto, claro, um telescópio na Lua então faz todo o sentido e tem todas as vantagens. Qual é o problema? É que a Lua, apesar de nós dizermos que é morta geologicamente, é muito instável no seu solo. Mexe, treme e tem pó por todo o lado. Muito pó. Muito pó. Portanto, tínhamos de mandar rumbas espaciais. Tinhas que mandar. Estás a ver aqueles sprays que mandam ar comprimido? Sim, ar comprimido. Sim, Tinhas sim. que ter tipo sprays gigantes, estás a ver? Mas depois onde é que ias apanhar esse ar? Não sei, porque aquilo está no vácuo. Agora já queres a atmosfera, não é? Pois vocês não sabem o que querem. Não sabemos o que queremos, é muito complicado. Não podemos mandar só a Dona Odete ou o Sr. António com um espanador e um fato de astronauta para irem lá limpar aquilo de vez em quando? Na verdade podes, não é? Portanto, uma das vantagens da Lunar Gateway é que vamos ter um satélite. Ok, uma ISS, ok, Elon? Não é uma constelação. Queremos uma coisa a orbitar. Uma coisa a orbitar está bom. Tínhamos uma ISS, não é? Um laboratório espacial a orbitar. Estação espacial. Uma estação espacial a orbitar a Lua e que, portanto, seria um ponto intermédio que permitia que astronautas estivessem lá a viver e que pudessem vir cá abaixo, fazer manutenção ao telescópio e voltar para cima sempre que necessário. E, portanto, isso é realmente uma das propostas. E pronto, aqui está. No futuro, para fazermos boas observações, continuamos a precisar de grandes telescópios. Na Terra está a ficar cada vez mais complicado. O que é que os nossos ouvintes preferiam? Montarmos por módulos um grande telescópio parecido com o James Webb, mas muito maior? Ou tentarmos focar o nosso investimento de engenharia em montar um grande telescópio na Lua? Portanto, a engenharia seria semelhante a nível de construção, não é? Porque temos uma base. Mas tínhamos que ter uma equipa de manutenção constante na Lunar Gateway. Mas há aqui uma coisa que eu ainda não me percebi, Lígia. Tu estás a falar na Lunar Gateway, mas qual é o objetivo de quem está na Lunar Gateway, ou seja, esta estação em órbita da Lua? Como é que esses astronautas podem ajudar? Essa parte escapou-me, desculpa. Estes telescópios precisam de manutenção constante. Tu tens sempre até ground people. Tens sempre pessoas que vivem lá no telescópio, literalmente. Então a ideia é eles irem lá abaixo de vez em quando. Mas eles não vão, pô, não? Não é uma proposta oficial, mas faz parte das vantagens da Lunar Gateway, que não são oficiais. É quando mencionam este tipo de infraestruturas científicas na Lua, é que a Lunar Gateway é a mesma única maneira de isso alguma vez ser possível. Porque tens pessoas a viver perto que podem fazer manutenção. Perto. Mas é suposto eles alunarem ou não? É suposto alunarem, sim. Ok. Eles têm que alunar. Ok.
Mas até que ponto não podes simplesmente fazer uma estação mesmo ground-based na Lua, tipo, que é algo que também se está a falar com as missões Artemis, não é? Criar Sim. uma presença permanente na Lua e na superfície. Estás muito mais perto de teres uma presença transitória entre uma Space Station e o ground do que teres uma colónia. Certo. Há problemas com uma colónia permanente que ainda não são resolvidos. Portanto, estão a ser resolvidos agora, mas vão demorar muito mais tempo do que até construir o telescópio. Como a radiação. Ok, então deixa-me pôr aqui outro ponto, que talvez vá destruir um bocadinho o teu sonho de menina. Sonho de menina. Eu não disse qual era o meu sonho. Eu não disse qual é que é a minha hipótese preferida. Ok, então já dizes a seguir, mas pronto, o ponto é, quando tivermos capacidade e infraestrutura suficiente na Lua para construir um telescópio, sei lá, ao nível, por exemplo, daquele que ruiu na Costa Rica, não é na Costa Rica, onde é que foi? O Arecibo. Porto Rico. Porto Rico, exatamente. Peço desculpa. Pronto, esse rio era uma coisa de 50 metros ou 30 metros de diâmetro, já não sei. Mas imagino construir uma coisa dessas na Lua, seria super útil, mas a partir do momento em que já tens essa capacidade instalada na Lua, provavelmente também já tens várias constelações de satélites em órbita. Portanto, lá se vai a questão de céus limpos e tal por água abaixo. O que é que achas que é mais provável de acontecer primeiro? É termos os telescópios ou termos a Lua rodeada de satélites? É os satélites. É teres os satélites, talvez. Se bem que eu acho que ainda há tanto por... Eu acho que eles ainda estão tão focados a estragar o céu da Terra que ainda se calhar vai demorar um bocadinho, não sei. Eu digo os satélites só porque é tão fácil. É mesmo tão fácil. E no momento em que... E dá mesmo aquela ideia que vai ser de pirraça. No momento em que uma pessoa já esteja ali a fazer o telescópio, eles vão pensar, agora quero fazer satélites ali na Lua. Dá mesmo essa ideia que não é nada científica ou lógica, mas não sei. Tenho mesmo esta fezada. Mas vem do ódio interno, obviamente. Não tem nada a ver. Mas... é verdade que isso é uma possibilidade e que depois estraga tudo. Eu acho que não há maneira de prevenir isso sequer. Mas o problema é que, com isso, tu garantias que a coisa ia funcionar, porque tu já tens essa tecnologia, tu sabes que esses telescópios funcionam, tu ias ficar com um telescópio a médio prazo, não é? Portanto, demora um tempo, mas tu, se começasses hoje, conseguias ter esse telescópio em 15 anos. E entretanto a Lunar Gateway há 15 anos já tem que estar a funcionar e muito bem, portanto já com bastante experiência nos próprios astronautas a fazer as manobras e ir em cima e abaixo e tudo mais. Portanto, a coisa até funciona a nível de timing, portanto é muito perfeitinha nesse aspecto. Mas tu tens outros problemas, tu não tens um GPS na Lua, por exemplo. Ainda? Ainda, sim. Eu conheço uma das pessoas que fez a tese aqui de doutoramento em Cornell para criar esse GPS. Mas não tens ainda, a verdade é essa. Como é que tu queres fazer essas construções de grande envergadura quando tu vais precisar de pessoas e robôs e coisas, é verdade, mas tu vais precisar de saber tu tens que saber a localização. Tu tens que conseguir localizar, até para os próprios astronautas poderem fazer a manutenção. Isso é uma das coisas mais básicas. Acho que consegues isso com umas antenasitas. Não precisas de GPS. Acho que há eu, outras maneiras, umas antenas ou uns lasers, algo do género. É verdade. Consegues Eu acho descobrir que onde é que aquilo está. eu tenho a certeza que tu consegues fazer isso agora de uma forma pontual, mas tu precisas disso em estrutura, porque tu estás a construir uma estrutura. Na minha sensibilidade, que não sou engenheira, isso faz-me impressão não termos essas coisas montadas e estarmos a pensar numa coisa desta envergadura. Agora, o problema com o telescópio em módulos gigante a orbitar, um James Webb gigante, é que eu não sei se isso é sequer possível. Não faço ideia. Então não é. As necessidades de engenharia que isso... Se vocês para máquinas de lavar é o desastre que é. É sempre estragam, perdem não sei o que, roda não sei o que mais e que depois perde ali o momento e não sei o que. É sempre um drama com o Tiago aqui a explicar as coisas. Eu imagino um telescópio gigante feito com módulos tipo Lego. O que é que não será? Olha, Lígia, eu estou muito confuso em relação ao que tu queres. Não queres atmosfera, mas queres uma lata de gás comprimido gigante. Não queres satélites, mas queres um GPS à volta da Lua. É só fazer um telescópio muito grande, com algumas partes pequenas, montar e mandar isso para o L2 e já está. É fácil, nós já sabemos, é só muito mais fácil. Se é fácil, não tenho bora. opinião absolutamente nenhuma em relação às tecnicalidades, aliás, mas parece-me óbvio. Eu acho que por cortesia o Elon Musk devia fazer isso. Eu acho que ficava-lhe bem. Ficava-lhe muito bem. Visto que ele está aqui a estragar a observação à malta, ele dizer, malta, ok, eu estou a fazer esta asneira, mas em troca
está aqui um telescópio gigante, ou dinheiro, ou whatever, para vocês porem no L2. Já falámos sobre isso, sobre como a Starship pode ser algo que permite lançar esse género de coisas para, não, mas para, ele longe, vai... para o L2, ou para onde for. Sim, mas ele vai cobrar. É que é uma lata do tá caraças. bem. Ele constrói o problema e depois cobra para a solução. Ele está a criar o demand e supply, portanto, a procura e a oferta. Isso chama-se empreendedorismo. Não estou a ver qual é que é o básico. Não. Isso chama-se um esquema. Bom, então estamos fartos de telescópios por hoje. Não é fartos, estamos cheios, já falámos tudo, já não há nada mais a discutir. Elon Musk, ficamos à espera então do e-mail naoespacial@pod E do cheque. naoespacialpod@gmail.com. Credo, Nossa Senhora. E portanto passamos agora a temas muito mais interessantes de georretorno e da Europa, não é? Porque é na Europa que o georretorno se passa. Sim. Que é a política vigente. Ok. É a minha vez? Se quiseres, Gonçalo. Eu estou como a Lígia também, já estou a sentir o bichinho aqui na garganta, portanto estamos todos no mesmo barco, apesar de não haver hipótese de nos contagiarmos. Não comes fruta, é sempre a mesma coisa. Verdade. Ok, no que é que consiste este tema? E o georretorno? O georretorno é possivelmente uma das coisas mais malditas da ESA e da forma como o espaço funciona na Europa hoje em dia. Existem imensos críticos e é um assunto que vem sempre à baila quando se fala sobre como é que as instituições europeias funcionam. E, trocado por miúdos, a ESA tem dois tipos de programa: os programas obrigatórios e os opcionais. Os obrigatórios, como o nome indica, todos os Estados-membros que fazem parte da ESA, que inclui a maior parte dos países da União Europeia, mas outros também que não são da União Europeia, como por exemplo a Suíça, o Reino Unido e o Canadá, que é aqui honorariamente europeu. Todos estes países devem contribuir todos os anos como parte do orçamento geral da ESA. Isto inclui coisas como projetos de R&D, ou Investigação e Desenvolvimento, coisas como sistemas de informação, a educação e programas de educação dos jovens dos países membros. É tudo o que está no programa científico que não seja exploração humana. Ok, certo. E também as coisas que têm a ver com a administração da agência, não é? E manter as coisas a funcionar. E depois temos os programas opcionais que os países podem ou não investir, e chamam subscrever, e inclui coisas como telecomunicações, navegação, transporte espacial, etc. Exploração humana, sim. Qual é que é o princípio? A expectativa é que, e o que é o georretorno? A expectativa é que se um país subscrever a um programa, portanto investir, digamos, 1 milhão num certo programa A, então está à espera que a ESA devolva esse 1 milhão na forma de um contrato para as empresas desse país. Portanto, por exemplo, se a França investe 1 milhão no programa de telecomunicações, então se calhar a Airbus ou a Thales, alguma empresa francesa, vai receber em princípio 1 milhão da ESA na forma de um projeto de telecomunicações que pode ser captado por uma empresa francesa, por ela Airbus, Thales, ou quer que seja. Qual é que é o problema disto? O problema é que isto leva a imenso atraso e ineficiência, na medida em que o princípio que dita que empresa que recebe dinheiro é se o país investiu ou não neste programa. Portanto, podemos ter uma empresa extremamente competitiva, por exemplo, na Noruega, mas se a Noruega não subscreve ao programa de telecomunicações, então essa empresa não vai estar à espera de receber um projeto, de receber dinheiro para desenvolver um projeto, mesmo que seja a melhor empresa com o melhor produto. Portanto, tem não só este fator de uma certa injustiça, podemos dizer, não se relaciona diretamente com o mérito, mas sim com o dinheiro que o país investe. Mas depois temos situações como o programa do Ariane 6, não é? Que temos centenas de empresas a trabalhar neste foguetão. A ESA tem de garantir que cada empresa recebe um quinhão do baú, do tesouro, consoante o país subscreveu ou não o programa. Isto leva a imensa redundância, leva a que as coisas se atrasem, leva a que as coisas fiquem encarecidas e, portanto, existe uma grande parte da comunidade que acha que isto só contribui para o atraso de como as coisas funcionam na Europa. Qual é que é a notícia aqui? A notícia é que já se detectou a necessidade de talvez tentar mudar e revolucionar como as coisas funcionam, e então foi sugerido que existirão programas piloto
para testar uma nova maneira de fazer as coisas. E qual é que é essa maneira? A maneira é que as empresas vão poder concorrer para um determinado projeto, independentemente de se o país é um signatário ou não, um subscritor ou não de um certo programa opcional. O contrato é oferecido ou é proposto independentemente desta subscrição, que não existe neste caso, mas a empresa que ganhar, em princípio, o projeto só vai poder desenvolvê-lo se o seu país se comprometer a financiar o projeto. Significa que, aparentemente, o georretorno sai pela porta, mas entra pela janela, na medida em que, se o país não puder subscrever, não puder financiar o projeto, não tiver o orçamento ou a possibilidade de financiar este tipo de projeto que a sua empresa é mais competitiva e que tem o maior mérito para desenvolver, então vai acabar invariavelmente por ir para uma empresa com menor competitividade, mas cujo país, se calhar, é um país mais desenvolvido do ponto de vista espacial, é mais rico, o que quer que seja, e está disposto a gastar. Portanto, grande parte das pessoas está a olhar para isto com um certo ar de dúvida, que se calhar as coisas não vão mudar assim tanto quanto isso. Outras acham que isto traz uma consequência bastante indesejável, que é a falta de visibilidade no orçamento geral da ESA, porque neste momento nós sabemos todos os anos quanto dinheiro é que a ESA tem para gerir o seu ano, basicamente, e a partir de agora só sabemos, em princípio só saberemos a parte dos programas obrigatórios, a parte dos opcionais de repente fica um grande ponto de interrogação. Em terceiro lugar, existe já mais ou menos um mecanismo que é o mecanismo ARTES, em que o país apoia uma empresa que concorre a um programa com uma carta de, não é recomendação, mas uma carta de apoio, e isto pode ser algo que aconteça neste tipo de procedimento, ou seja, a empresa já concorre já com uma certa, não certeza, mas com uma certa noção de que o país está disposto o governo está disposto a apoiar a participação, mas muita gente diz que isto pode ser o último prego no caixão da ESA, no sentido em que temos a convivência entre a União Europeia e a ESA, não é? A União Europeia está a desenvolver o seu próprio programa espacial, é um dos grandes também financiadores da ESA por causa do Galileu e de todos os programas onde há esta interseção. Sempre que há este tipo de eventos e de conferências, existe a pergunta, então, mas quando é que as coisas se definem? Quem é que é responsável pelo quê? E a resposta nunca é dada. Talvez a noção que se tem neste momento é que talvez se evolua para um caso em que a ESA trata da investigação e desenvolvimento e a União Europeia trata da administração e operação do programa espacial. Algumas pessoas pensam que isto poderá ser o início do fim para a ESA. Nossa. Eu tenho uma dúvida, Gonçalo. Qual seria a solução? A solução não é óbvia, não é? Na verdade, o que vi aqui um artigo do final de maio, que o Morgado providenciou, em que no contexto dos foguetões e destes atrasos do Ariane 6, que os alemães estavam frustrados com o gasto e o atraso neste programa, mas também ao mesmo tempo não se querem desfazer do georretorno, porque acham que esta história de acabar completamente com o georretorno é uma estratégia dos franceses para enfraquecer a ESA, e fortalecer a União Europeia e dessa forma aumentar a influência que já é enorme que os franceses têm no programa espacial europeu. Portanto, não existe uma resposta simples. Os alemães, apesar da sua frustração, não querem acabar com os georretornos. Os países mais pequenos querem que as suas empresas tenham uma oportunidade de brilhar e que possam ser empresas mais pequenas e menos conhecidas e a ter este tipo de oportunidades. Os franceses, de acordo com este artigo do Financial Times, querem acabar com isto tudo, na medida em que até o diretor da Agência Espacial Francesa se pegou meio com o Ash Basher, que é o diretor-geral da ESA, a dizer que o georretorno devia todo ser acabado, e o Ash Basher disse, não, isso é parvoíce, como assim? Porquê? E diz a citação, porquê retirar da corrida um cavalo vencedor quando a corrida está a começar a acelerar? Bem, eu acho que isto é uma péssima metáfora, não é? Porque geralmente o motivo pelo qual se retira o cavalo é porque ele está doente, velho ou cansado. E isso é mais ou menos a forma como se tem observado a ESA nos últimos anos. E para responder, ou melhor, para não responder à tua pergunta, Lígia, se o Gonçalo tivesse a resposta, não estava aqui a comentar num podcast, estava à frente da ESA ou uma cena assim. Não, o Gonçalo pode ter a sua opinião, não é? Não, certo, mas é muito difícil de gerir, porque são muitos interesses e aqui, sem dúvida, a França é um dos maiores interessados em acabar com este georretorno. Porquê? Porque é o país onde estão as empresas que têm mais capacidade de fazer economias de escala e aquilo que costumamos chamar aquele palavrão da integração vertical, que basicamente significa fazer tudo dentro de casa, desde o mais pequeno parafuso ao sistema mais complexo. São esses grandes primes, portanto Airbus, a Thales, etc., que geralmente estão na França, na Alemanha, na Itália, no Reino Unido também.
São assim os 4 maiores países da ESA. E portanto esses países serão logicamente os mais interessados em acabar com o georretorno, porque uma Airbus consegue fazer um satélite todo sozinha, ou ganha os contratos e depois vai subcontratar as empresas que lhe são mais convenientes, etc. E dessa forma torna também mais eficiente, não é? Ou seja, não tens de dar um bocadinho à Áustria para uma empresa fazer um parafuso, Exatamente. um bocadinho à Eslovénia para a empresa fazer uma placa de circuitos. E de facto é algo mais ágil, não é? E eficiente, mas se calhar ou seja, continua a fortalecer o problema de ir tudo aos mesmos e os países mais competitivos e mais periféricos também ficarem sem verem o seu retorno, neste caso. Sim, e isso também para os ouvintes que não sabem, a quantidade de dinheiro que é obrigatória destes países, que é obrigatório dar por todos os países, é já bastante dinheiro. Sim, e Portugal talvez contribui com 0,7% ou lá o que é do... Não é? Uma coisa assim, já não. Exato. Entre Não, a parte 0, científica... muito e 1, pouco. Não, mas em geral do orçamento da ESA, e tens países a contribuir com mais de 10, 20%, não é? Portanto... Sim, mas o diretor da ESA estava a dizer isso, não é o diretor da ESA, o diretor da parte científica da ESA, que eu conheci. Ele mostrou-nos esses dados. Para a parte científica, que é o programa obrigatório. Há o programa obrigatório e esse valor é sempre fixo e tem sido sempre fixo. Não tem mudado com os anos. Eu não quero mentir, mas é 6... Esperem lá. Não sei se vocês têm esse valor, eu não quero mentir. Os programas científicos são 632 milhões. Ok, é isso. São 632 milhões, mas isto é só 8% da ESA. Sim, e esse é obrigatório. Sim, mas por exemplo, ou seja, tudo isto para dizer, em termos relativos, Portugal em 2024 contribuiu para 0,4% do orçamento da ESA e são somente 19,4 milhões. Comparado com a França, deixa-me encontrar, que contribui com 20,1% e é mais do que... é 1048 mil milhões. Não, 1048 milhões. 1048 milhões, exatamente, desculpa. Esta coisa dos bilhões, Portugal contribuiu com 36 milhões no último, como é que se diz, o ciclo de investimentos da ESA, vá. Contribuiu para o programa científico, que é a parte obrigatória, 36 milhões em 2022, portanto são 3 anos, não é? Para 3 Sim. anos, exatamente. 3 anos, Exato. 36 milhões, depois 18 milhões para as atividades básicas e 3 milhões para CSG, que não sei o que é, que também é obrigatório. Centre Spatial Guiané. A Guiana Francesa. Exatamente. E depois opcional temos coisas como tecnologia, Prodex, exploração humana e robótica, segurança espacial, observação da Terra, telecomunicações, navegação, transporte e comercialização. São os nossos opcionais. E prefaz 114 milhões. Por exemplo, 115. se tu tiveres um astronauta, vais dar dinheiro para a exploração espacial humana. E nós não temos, mas pronto, é nesse sentido que as coisas têm funcionado, é o que eu percebi, é o que eu tenho percebido ao longo do tempo. E eu acho que o georretorno faz algum sentido, é o que eu estou a tentar chegar à conclusão final. Porque tu falaste nesse exemplo da Noruega. A Noruega tem uma empresa que é muito competitiva, imagina, com sei lá quem, com a França ou a Alemanha, whatever, mas depois vai sempre para os mesmos. Porque a Noruega não deu para o programa opcional de lançamentos ou whatever que é esse programa. A Noruega, se quer retorno no seu próprio país das empresas que tem que investir nas empresas. Mas se por acaso não tem uma política que o permite, o georretorno quase que permite camuflar isso, porque aí parece que está a investir no espaço ou na ciência. Ou seja, o georretorno permite que políticas menos liberais e de menos de retorno às empresas consigam na mesma investir nessas empresas, se for espacial através da ESA. Certo, ok. Enquanto que se tu retiras a umbrella da ESA, tu estás limitado a países que têm essa visão mais liberal de dar para as empresas e investir na parte de empreendedorismo. Só esses países é que vão realmente ter valores suficientes para uma empresa espacial. É que tu não estamos a falar de uma empresa, de um café, não é? Montar uma empresa espacial exige muito dinheiro. E não é todos os países que têm programas de empreendedorismo que consigam permitir isso. Depende da tua definição de empresa espacial. Pode ser uma coisa só de software, na verdade. Aí não tem custo nenhum em termos de... à cabeça, não é? Sei lá, de hardware, de qualificação e tal. Então, e são esses os problemas que estão a ser com essas empresas que os problemas estão a ser causados?
Depende isto depende de caso em caso, mas o que estes países mais pequenos que têm uma contribuição mais pequena para a ESA começam a pensar é se nós estamos a subscrever aqui bocadinhos e não temos nenhum contrato decente e depois tem de vir a ESA investir de forma solta em projetos que já estão a decorrer ou até coisas de investigação para garantir o georretorno, mais vale investirmos nós num programa nacional e reduzir as subscrições da ESA, é o que as pessoas começam a achar. Claro. Mas ao mesmo tempo, se dás fora com o georretorno ou até entras por estes caminhos de ser autónomo nas suas decisões, é isso? Certo, mas ou seja, se tu dás de fora com o georretorno ou vais para este georretorno inventado de ter de ser suportado pelo país à cabeça sem visibilidade, vais desincentivar os países a investir no georretorno, a investir na ESA de todo, e daí ser a morte da ESA. Exato. Sim. É um bocado um labirinto que as pessoas não sabem como sair e faz parte da forma como temos as coisas tão partidas na Europa. Fazendo um bocado o paralelo, no tempo do shuttle, as coisas também eram não eficientes e caras, porque era um programa nacional, como já falámos várias vezes, aprovado pelo Congresso e... Nos Estados Unidos, sim. Portanto, o que acontecia era que o shuttle era lançado e partes caíam e depois tinham de ser refeitas, reaproveitadas, não é? Portanto, davam a costa ali na Flórida e depois os paraquedas iam de comboio para o norte. Se calhar os boosters, que são aquelas coisas de lado que dão um impulso, vão para a costa oeste. Se calhar o shuttle em si, portanto aquela coisa que faz a órbita, a parte de cima, o aviãozinho, vai para a costa não sei o quê. Então, sim, uma coisa que era suposto ser reutilizável e era suposto ser eficiente e era suposto funcionar como deve ser e poupar custo, acabou por ser quase 1 bilhão cada voo, em média. E agora com o regime que existe da SpaceX, não é? Trazer comercialização e o New Space, fazer tudo verticalmente integrado, como o Morgado disse, portanto, desfazer estas ineficiências, leva a que tu possas fazer um voo semelhante por 40 milhões ou 50 milhões, algo do género. Semelhante, calma, mas sim, certo. Semelhante em termos de objetivos, não é? Ou seja, leva astronautas, é parcialmente reutilizável, pronto, não é? Não estamos a comparar maçãs com laranjas, mas era a única coisa que tínhamos para levar satélites americanos, para o espaço na altura, não é? Astronautas, desculpa. Sim, mas esse ponto é muito importante e é uma coisa que eu também farto-me dizer, que é, nós queixamos, ou melhor, há quem se queixa aqui do georretorno na Europa, mas os americanos também têm o seu georretorno no Congresso a distribuir pelos vários estados, e isso, pronto, é algo que agora eles estão a diminuir um bocadinho, mas continua a mesma, nem que seja porque a própria SpaceX e as Blue Origin, não sei o quê, acabam por fazer fábricas nos vários estados também, precisamente para ter esse ganho político depois junto de quem define financiamentos e etc. Lobby. Bom, mas voltando à questão da notícia que o Gonçalo estava a dizer, de qual poderá ser este novo modelo de georretorno, eu estou no campo dos céticos aí, porque essa questão de atribuir um contrato a uma empresa Prime, portanto uma empresa que vai encabeçar o projeto, e depois então é que se vai ver se o país apoia ou não, isso na prática já acontece, mas simplesmente pela ordem inversa, ou seja, o que estamos aqui a falar é trocar um bocadinho a ordem das coisas, e isso realmente não sei até que ponto faz sentido, porque hoje em dia o que acontece é uma empresa só é sequer, não vou dizer aceite, mas só é sequer considerada para um certo projeto se houver financiamento na delegação daquele país para aquela área. Portanto, em vez de fazeres o check do financiamento no início, fazes no final, não sei até que ponto é que isso, não estou a ver qual é o ganhas transparência, eventualmente, nem isso, porque depois perdes transparência a seguir. Enfim, não sei se esse modelo realmente fará muito sentido e se vai para a frente. E depois, a questão do georretorno em geral, eu duvido, eu percebo qual é a pressão, ou seja, outra coisa que o Gonçalo disse bem, a pressão neste momento, para além dos próprios franceses e outros países que estão a fazer essa pressão para acabar com o georretorno porque querem ter um controle maior da indústria no fundo, a pressão vem do lado da União Europeia, porque o Programa Espacial da União Europeia, a EUSPA, como o Gonçalo estava a dizer, também andam a fazer coisas no espaço e olha que neste momento é liderado até por um português, o Rodrigo da Costa. É verdade. Eles têm um programa espacial, fazem satélites também, essas coisas, mas não têm a regra do georretorno, ou seja, um contrato que saia da União Europeia pode ir para a Eslováquia 100% ou para Portugal ou para o Reino Unido. O Reino Unido não, esses já não fazem parte. Aliás, por acaso isso estava a ser discutido se o Reino Unido ainda ia fazer parte daqui de algumas coisas da EUSPA ou não. Mas pronto, e eu percebo que
há países que querem, como tu disseste, Gonçalo, porque a França quer se quer desviar mais fundos e mais investimento e pôr mais coisas, tirar da mão da ESA e pôr na mão da União Europeia, precisamente porque não há georretorno, então consegue ficar com um quinhão maior disso. Portanto, essa é a pressão e por isso é que se está a falar muito da questão do georretorno. Agora, o georretorno beneficia os países mais pequenos, porque geralmente quase todos os países conseguem ter o georretorno assegurado, ou seja, a regra, a ESA consegue cumpri-la com quase todos. Onde é que o georretorno não funciona? É em países em que não há capacidade simplesmente, ou seja, não capacidade para executar, do género, queres ter um satélite de observação que tenha o sensor XPTO, que vê infravermelhos, etc. E se calhar vais para países mais de leste e não há essa capacidade. E eles se calhar até puseram dinheiro nesse programa. Mas por outro lado, essa capacidade constrói-se precisamente através do georretorno. Foi assim que muitas empresas em Portugal nasceram, no início dos anos 2000, com contratos caídos assim um bocadinho, não vou dizer do céu, mas pronto, era uma indústria nova que se estava a formar e candidataram-se e ganharam, e com todo o mérito. Por causa do georretorno e por causa desse investimento da ESA. Portanto, é bom, e especialmente na parte científica, onde temos, portanto, missões científicas em que não há a questão da escala. Estou a falar, por exemplo, de missões que vão, sei lá, aos exoplanetas, não, querido, aos planetas exteriores do Sistema Solar, em que constróis uma sonda, não é? Aí não interessa se a empresa a quem tu vais entregar o contrato se constrói 100 satélites por dia ou se é o primeiro satélite que está a construir. Ok, faz diferença, obviamente, mas não vais ter a questão da economia de escala. Portanto, aí não há ineficiências extra no processo. E esse género de sondas, contratos, etc., esses são os perfeitos para os pequenos países, e é aí que o georretorno da ESA funciona muito bem. Tu disseste a palavra certa, eu acho, mérito. Estimula muito mais o mérito do que esta nova maneira de fazer as coisas que eles querem implementar. A outra coisa que acho que a malta está a esquecer é que as empresas não são fixas, elas podem mudar de sede de país. E portanto isto vai também estimular algumas empresas que se calhar iam começar num país, ou o seeding num país em que já sabem que não vai ter apoio, conversam com o país, já sabem que não vai ter apoio, mudam para outro país, e portanto vai-se concentrar tudo nos países que querem depois capturar estas empresas para terem mais dinheiro. E portanto, como é óbvio, isto tem muitas maneiras de correr mal. Até certo ponto isso já pode acontecer agora, ou seja, para adicionar ao que o Morgado disse, acho que há um sweet spot em que a indústria está desenvolvida o suficiente para ser competitiva no sistema de georretorno, mas antes disso é difícil, e é uma subscrição que não traz fruto. Portanto, sim, beneficia os países mais pequenos quando existe uma massa crítica, seja massa tecnológica, o que quer que seja, para ser competitivo no georretorno. Mas antes disso, nem sempre é o caso. Portanto, existe aí um argumento para ter um financiamento nacional mais forte até as coisas amadurecerem o suficiente para se passar para um esquema de georretorno. Isto é uma coisa que é prejudicial para a ESA, porque se os países pequenos começam a optar por este tipo de financiamento, a ESA fica um bocadinho fragilizada, mas pode ser que seja uma daquelas coisas que a longo prazo é o remédio. Mas Gonçalo, e porquê é que os países pequenos não optam geralmente por esse tipo de esquema? Porque como é que tu, num país pequeno que está agora a entrar no mundo do espaço, digamos assim, como é que tu começas? Tu precisas do apoio da ESA, e a ESA cobra por isso, ou seja, quando tu metes 1 milhão na ESA, não volta 1 milhão, né? Parte fica lá no staff da ESA e tudo mais. Mas porquê é que tu dás esse dinheiro à ESA e deixas a ESA gerir, entre aspas, esse dinheiro por ti e retornar? Porque precisas da capacidade da ESA para gerir os programas e para dar apoio técnico. Enquanto que se for, sei lá, a Agência Espacial de Malta, nem sei se tem, provavelmente não, como é que consegues fazer isso sozinho? Não consegues, percebes? Ou tens muito mais dificuldade. Sim, isso é um bom ponto. A ESA não é só uma carteira, não é para dar dinheiro, é também o apoio técnico, sem dúvida. Esqueci-me do que aqui ia dizer. Desculpa, interrompi. Olha, esqueci-me. Então vou dar o meu comentário final em relação ao georretorno. Então, não haja dúvidas de que as ineficiências, e nós estamos sempre a dizer que os Estados Unidos são muito mais rápidos, a Europa é muito mais lenta.
tem a ver com isto. Ou seja, o georretorno é um problema e causa ineficiências e lentidões, e porque para tu fazeres uma missão vais muitas vezes fazer consórcios gigantes internacionais, às vezes com parceiros que não são de todo fiáveis, e pronto, depois dá nisto, dá em atrasos, dá em sobrecustos, etc. Mas pronto, o georretorno também tem coisas boas. E aqui a questão é como é que balanceamos as duas coisas. Sim. Traz estabilidade, não te esqueças disso. Pode não trazer rapidez, mas traz estabilidade, que é algo que falta à NASA. Sim, estás como o Ash Butcher. Mas traz estabilidade por causa da questão dos modelos, dos planos quinquenais, como eu às vezes gosto de dizer que eram os do Stalin. Traz estabilidade na medida em que tens aquele orçamento para os 3 anos seguintes e sabes... Ok, mas tu consegues aplicar o georretorno sem esses planos nacionais, e também consegues fazer esses planos nacionais sem o georretorno. Portanto, mais ou menos. Acho que não é necessariamente por causa não é o georretorno em si que dá estabilidade, acho eu. Não, eu não digo que é o georretorno em si que dá estabilidade, mas é aquilo que o tal diretor da ESA disse, não sei, que tu disseste, Gonçalo, estavas a citar, já estou a citar em segundo grau, que é o cavalo já está a ganhar velocidade, tu já tens o sistema montado. Portanto, as economias até dos pequenos países e tudo mais, já está tudo montado para a coisa funcionar desta maneira. É nesse sentido que eu estou a dizer. Enquanto que se tu tiveres tudo a depender de quem tem mais dinheiro ou da empresa, como na NASA, no estado X ou no estado Y, é inflamável. Portanto, é daquelas coisas que pode arder muito rápido, não é? Ou pode simplesmente arder e não dar em nada. Sim, ou seja, eu consigo concordar com isso até certo ponto. Acho que isto neste momento faz parte do problema de tentar fazer algo maior que a soma das partes, não é? Porque se todos os países fizerem a sua coisa independente, nunca vão conseguir fazer algo ao nível do que a ESA já faz ou ao nível do que os Estados Unidos fazem, portanto é preciso estar ciente das limitações. Isto é uma limitação. Até haver uma disrupção que como mencionámos agora neste episódio, nenhum de nós está a ver, não é? Por isso é que é uma disrupção, é quem a descobrir ganha, como aconteceu a SpaceX nos Estados Unidos. Até essa disrupção temos de aceitar os sacrifícios. A verdade é que não são as melhores empresas e as que têm melhor mérito neste momento a ter estes fundos, e isto vai mais longe do que isso, porque o georretorno não se limita aos fundos que as empresas recebem dos projetos, até a contratação de pessoas. Portanto, tu podes ter uma pessoa super competente portuguesa que nunca vai trabalhar na ESA porque a nacionalidade está saturada em termos de contratação, e portanto se calhar vai ser uma pessoa da Roménia ou da Eslovénia, acho que também não está saturado, ou seja, de países Suíça, que não têm da Suíça, que se calhar são incompetentes até, nunca se sabe, mas que não vão ser tão boas comparado com o que poderia ter sido. Mas é preciso aceitar estas limitações. Acho que o que é possível, aí sim, é otimizar a forma como o georretorno se faz, ou aproveitar que existe o georretorno e otimizar, porque muitas vezes os países e os governos sentem-se frustrados com estar a subscrever a um programa, mas a não ver o retorno da forma como previam, e a verdade é que existe isto vem da experiência de aconselhar agências espaciais nacionais europeias, do que eu tenho visto, que existe uma falta de comunicação entre a indústria e a Agência Espacial Nacional e a Agência Espacial e a ESA. Portanto, quando as coisas funcionam com uma boa comunicação e transparência e toda a gente está ciente das oportunidades e de como melhor a espremer, então aí podemos fazer o melhor com o que temos. E é a situação neste momento, na minha opinião. Sim, e para aqueles que estão à procura de posições efetivas na ESA, acho que 5 aninhos na Alemanha conseguem ter nacionalidade. É o conceito que deixamos. Sim, a Alemanha acho que é subrepresentada em termos de nacionalidade, sim. Não sei o que é, e isto não é nada pessoal, não é nenhum plano para o futuro, é só uma coisa que me veio à cabeça agora assim de repente a falar sobre isto. Ora, muito bem. Chega de georretorno. Não tenho tempo sequer para enunciar o terceiro tema só. Não. Pronto, diz e fica teaser para a semana. Fica teaser. Não sei se vem para a semana, mas pronto. Olha, hoje o episódio claramente ia ser muito sobre as forças transformadoras e moldadoras da indústria, porque o terceiro tema era a contratação do Departamento de Defesa norte-americano, que é tipo a força que está por detrás
pelo menos na parte dos foguetões, que era o que eu ia falar, é a Space Force que basicamente diz: eu quero foguetões desta forma e desta forma para estas missões, e toda a gente segue. Basicamente é um bocado isso. Portanto, às vezes se o pessoal se pergunta porque é que temos agora esta nova tendência de lançadores portáteis, do lançamento responsivo, é por causa do Departamento de Defesa norte-americano. Calma, é por causa da Space Force que todos os foguetões parecem órgãos fálicos? Não, isso aí já é por causa das leis da física. Ok. Exatamente. É que agora estou a imaginar o Steve Carell a fazer um desenho e a dizer: todos os foguetões a partir de agora têm que ter. Ora bem, sim. Cantinhos cinematográficos da Lígia. Exatamente. Space Force com Steve Carell é uma incrível série e vai-vos deixar a adorar Beach Boys. Eu também imaginava fazer esse desenho a dizer: a partir de agora quero todos os foguetões com este, com Este formato. design. Enfim, pronto. Vamos já se falou de telescópio, já se falou de georretorno, agora vamos nós retornar à navegação da nau. Portanto, aos nossos ouvintes, obrigado, se ainda estiverem a ouvir, por estarem aqui até ao fim. Deem-nos a vossa opinião, deixem comentários, mandem-nos, comentem nos nossos posts no Instagram, enviem e-mails, nauspacialpod@gmail.com. Pomos de correio, a gente aceita tudo. E se gostaram, mas de uma maneira não verbal, podem só deixar um like ou 5 estrelas, não sei o que é que se usa, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, onde quer que ouçam. A música que se estão a ouvir é de Josh Woodward e nós vamos agora zarpar. Voltamos para a semana. Tchau! Adeus! Adeus. Tchau.